Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então o nosso estudo do Evangelho de hoje, como de hábito, iniciando, sempre levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles que nos dê sempre muita lucidez, muita serenidade, muita paciência, para que nós, com os outros e conosco também, né? Para que nós possamos entender, compreender as palavras do Evangelho e que assim seja. Entender as palavras do Evangelho nem sempre é muito fácil, né? Porque as palavras do Evangelho a gente precisa entender o seguinte: a lição que o Evangelho traz, ela é a mesma lição que é ensinada em todo o universo. Isso é uma coisa importante da gente assim, de vez em quando lembrar disso. Tudo que está aqui no Evangelho, tá? Que está no Evangelho de Jesus, eles... Quem é que está dando boa noite aqui? Ô, Suzana, querida. Josi, Tati, oi, lindos. Tudo bem com vocês? Então, oi, Síria. Então, isso é importante a gente saber. A lição do Evangelho, ela é a mesma estudada no universo inteiro. Em todo plano que você puder imaginar, em todo plano habitado, as lições são essas, sempre a mesma. Só que em cada lugar ela é ensinada dentro de um padrão de consciência que seja de acordo com a capacidade de compreensão dos habitantes daquele plano. Então o que acontece? Nós aqui temos esse evangelho com a mesma lição, mas com essas palavras, com esse vocabulário, tá? Ensinado dentro desse padrão, para que nós consigamos ler, interpretar, entender e já irmos nos preparando para um nível superior de consciência, de entendimento dessa mesma lição. É como se você fosse cada vez mergulhando mais e mais fundo, mais e mais profundamente, tá? Na mesma água do Evangelho, só que cada vez em águas mais profundas, cada vez numa densidade diferente, né? E isso vai exigindo de você um preparo maior. A gente sabe que a pressão no fundo do oceano não é a mesma que a gente experimenta aqui, né? Tanto que lá tem locais que você precisa de uma roupa especial, tem locais que nem com roupa especial, que só uma máquina que vai suportar a pressão. Então, quanto mais a gente mergulha, mais preparado nós temos que estar. Então, qual é a lição que eu vejo assim que eu pensei aqui no trecho que fala sobre a benevolência, que não é o que a gente vai ver hoje, mas ela é muito importante, que ele diz o seguinte: a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. Então, entenderam? A lição não muda. A lição não se modifica, ela é sempre a mesma. Então, o princípio da caridade é o princípio da salvação. Hoje nós vamos falar sobre o óbolo da viúva e convidar os pobres e estropiados. Por que a gente vai falar de dois temas? Primeiro, porque eles estão na sequência, e segundo, porque são dois textos pequenininhos, são breves, então é rápido da gente falar, entendeu? Na semana passada me chamaram a atenção, né? Disseram assim: foi tão curtinho, foi tão rapidinho. Gente, é porque se a gente for tratar um texto por estudo, tem textos que são pequenos mesmo, tá? Que são bem breves. Então hoje nós vamos tratar dois textos, mas que são breves. A lição é a mesma, né? Eu já tinha explicado isso aqui, que os textos que são reunidos nos capítulos, eles são textos que falam do mesmo assunto. Então, todos esses textos do capítulo 13º, ele quer que a vossa mão esquerda, né, não veja o que faz a direita. Então, todos eles vão falar da caridade sem ostentação, da caridade desinteressada. Bom, na questão do óbolo da viúva, tá, tem um trecho do Evangelho de Marcos que diz assim: Jesus sentado diante do tesouro do templo. Então imagina a cena: o tesouro do templo, aquele lugar onde o pessoal vai lá e entrega as doações em dinheiro, certo? Ou objetos valiosos, tá?
Então ali está o tesouro do templo. Jesus está ali sentado, né? Ali filmando tudo, né? Sorria que eu estou te filmando. Então ele observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Viu uma pobre viúva e depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos que depositaram dinheiro nesse cofre. Pois todos os outros deram de sua abundância, e mais ela, em sua indigência, deu tudo que tinha, tudo que possuía para viver. Então, aqui eles iniciam a explicação dessa passagem, dizendo assim, que tem muita gente que pede a Deus, que diz assim, ai meu Deus, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse bastante, eu queria ter dinheiro. Quantas vezes, não me engana, quantas vezes você não falou isso? Ai, eu queria ter bastante dinheiro para ajudar bastante gente. Eu queria ter muito dinheiro, eu queria assim, ganhar na loteria, primeiro não joga, né? Eu queria ganhar, né? Eu sou uma que não quero ganhar, nem sonho que não jogo. Então, mas eu queria ganhar na Mega Sena, porque eu ia ajudar todo mundo, eu ia ajudar as instituições, eu ia ajudar, né? Ninguém ia passar fome do meu lado. Aqui eles estão dizendo assim, porque a cena é engraçada, né? Todo mundo quer ter dinheiro sonhando ajudar os outros. Bom, aqui ele diz assim, pessoas que desejam a fortuna dizem que é para fazer um bom uso dela. A intenção é louvável, sem dúvida, ele também não está dizendo que não. E talvez muito sincera para alguns. Mas é certo que para todos ela seja completamente desinteressada. Se você ficasse rico hoje, ganhou na Mega Sena, tá? Então imagine, primeira coisa que você ia fazer com esse dinheiro, com essa dinheirama, ia ser pegar e socorrer os indigentes, socorrer os pobres, os mendigos, ou primeiro você ia comprar alguma coisinha que você queria? Não vamos ser hipócrita, né? Ou será que primeiro a gente ia dar uma, né? Trocar o carro, fazer alguma coisinha assim, né? Ou seja, será que antes de fazer as doações, também não tô dizendo, né? Não tô dizendo que a pessoa não ia fazer nada. O que eles estão falando aqui, que eles estão colocando aqui, é que a maioria das pessoas, se tivesse dinheiro, tá? O seu primeiro uso providencial mais imediato não seria direcionado à beneficência. Ajudariam, mas com o que sobra. Não é aquela pessoa que tira o alimento da boca para dividir com outro. Não é aquela pessoa que deixa de usar uma roupa que gosta, entendeu? Para doar para o outro. Entendeu? Então essa que é a questão. Eles estão falando aqui sobre isso. Então o que eles dizem? Será que é errado desejar ter posse? Não, não é errado. Não é ruim. Se eu pudesse, né? Tudo bem. A gente ter essa intenção já é uma coisa, esse desejo, essa aspiração, que não é uma inspiração, uma aspiração, já é uma coisa legal. Agora entenda o seguinte, se o dinheiro na nossa mão fosse realmente servir para que a gente socorresse as pessoas, esse dinheiro já estaria na nossa mão. Entendeu? Existe uma administração, existe uma gerência no plano espiritual que movimenta essas forças de capital para que elas estejam exatamente nas mãos que precisam estar. Ou porque aquela pessoa vai se utilizar daquele recurso realmente, de fato, para impulsionar, alavancar o progresso da sociedade, ou porque é uma prova da riqueza, ou os dois, tá? Porque a prova da riqueza é uma prova difícil, porque
o próprio plano espiritual ressalta constantemente que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza, tá? Porque a prova da riqueza, ela é uma luta da pessoa com todas aquelas tentações. Eu gosto de definir tentação, que é aquela coisa da qual você corre doida para que ela te pegue, entendeu? Então, eles colocam aqui que o sublime da caridade, no caso que a pessoa não tenha esses recursos todos, tá? Seria buscar em seu próprio trabalho, através do emprego das suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas generosas intenções. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Então vamos pensar aqui no óbolo da viúva. Isso aqui é uma linguagem simbólica, tá? Aconteceu? Aconteceu. Jesus estava ali, aconteceu. Mas isso foi trazido como um simbolismo, tá? Como que o óbolo significando. A pessoa tem pouco, mas mesmo assim, ela pode ser caridosa. Ela pode fazer a caridade com o pouco que tem, tá? Então, eles estão dizendo aqui como que isso pode acontecer. Deixa eu ver quem é que tá dando... Ah, Josi. Oi, Tetuxa. Então, gente, eles estão dizendo aqui, ó. Não tenho dinheiro. Ah, gente, eu queria tanto ter dinheiro para ajudar os outros, mas eu não tenho. Então, o que eu posso fazer? Através do teu trabalho. Ah, Roberta, mas o meu trabalho é o meu ganha-pão. O meu trabalho é... Tudo bem. É lícito que você use o seu trabalho para se sustentar primeiro, você se manter. Mas quem que disse que dentro do teu trabalho, da tua área de atuação, tu não podes dedicar uma parcela disso para ajudar alguém que, por exemplo, não possa te pagar? Por exemplo, eu sou professora, tá? Então, claro, eu recebo pelo trabalho que eu executo. Mas se aparecer alguém que precise de aulas do que eu leciono, oi Kiki, e essa pessoa não possa pagar, e essa pessoa precisa, eu não posso tirar um pouco do meu tempo, que é o que eles estão falando aqui, o teu tempo, o emprego das tuas forças, a tua inteligência, teus talentos, tudo isso não está envolvido nisso. Eu não estou movimentando todos esses recursos, né? E posso direcionar para alguém que ajude. Claro, Josi, sempre tem um jeito de ajudar os outros. Ninguém é tão rico que não possa receber e nem tão pobre que não possa doar, que não tenha algo a doar. Então, o que a gente vê hoje em dia, que é o mais difícil de ver as pessoas dedicar para os outros e que é o que há de mais barato, é o tempo. Você tirar um tempo do seu dia para você dedicar para as pessoas que precisam. Não é? Então, ontem encontrei uma pessoa que eu querida, eu amo de paixão, e ela dizendo assim, eu vou lá no site, eu preciso, eu quero assistir o estudo, eu quero estudar, não sei o que. Eu disse, olha, o centro está aberto, o centro não fechou, o nosso centro não fechou. Então, se não fechou, tem trabalho, tem oportunidade de trabalho, tem gente indo lá precisando de atendimento. Tem gente precisando ouvir palestra, tem gente precisando receber passe, tem gente precisando da caridade espiritual, moral, caridade psicológica, até caridade material, alguma coisinha que a gente podendo dar. Então, as pessoas... Gente, a necessidade não parou, não deu, não apertar na tecla do pause, entendeu? Para que as pessoas simplesmente, né... Oi, Cris, querida. Recebeu lá o meu recado? A grande lição da viúva, é a Síria que tá falando, tá? Acho que a grande lição da viúva é a renúncia, pois ela abriu mão do pouco que tinha, doando de coração, vendo a necessidade de doar muito mais seu próprio benefício. Abnegação. O nome disso é abnegação. Tá? É a pessoa, ela tem pouco, mas mesmo assim, ela não deixa de praticar a caridade. Não é? O nome disso não é abnegação? A caridade não tem limite.
Ela não, a pessoa que quer fazer o bem para o outro, ela não enxerga limite. Alguma coisa ela vai fazer. Ah, eu vou fazer tal coisa. Eu vou, por exemplo, vai fazer vai ter agora ali o galeto do asilo, né? Fazer propaganda do galeto do asilo, gente, ó, sábado agora, dia 24, 25, sei. Galeto do asilo, vão ajudar. Então, eu queria comprar o galeto, mas eu não tenho dinheiro. Faz propaganda, divulga, vai lá, ajuda na preparação, se oferece, vê o que pode fazer, oferece o trabalho, oferece o tempo. Alguma coisa sempre se pode fazer, tá? Então, vai num local que você sabe que as pessoas precisam, por exemplo, coisas que custam caro, que é faxina hoje em dia, caro. Vai num lugar aí que precisa, oferece fazer uma limpeza. Se você não tem como doar, não tem nada. Nós estamos falando no caso de pessoa que não tem nada. Mas que não é nosso caso, né, gente? Por favor, não é nosso caso. Então nós estamos muito longe da viúva lá da parábola, bem longe, né? Nós podemos fazer muito, muito mesmo. Ah, legal. Então, gente, relembrando, a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Nós, como espíritos jovens que somos, embora sejamos espíritos milenares, mas nós somos espíritos muito jovens, tá? Espiritualmente nós somos adolescentes, se é que tanto, tá? Então, nós agora estamos aprendendo, nesse mundo que ainda é provas e expiações, nós estamos aprendendo as primeiras noções de caridade. Porque a caridade pura, verdadeira, ela está muito além disso aqui, ela transcende muito mais isso que nós estamos vendo aqui, tá? Então isso que nós estamos vendo agora é assim, ó, é o começo da coisa, é o começo da ascensão. Aí depois pula para o texto seguinte, que é convidar os pobres e extropiados, tá? Então, convidar os pobres e extropiados, tá? Eles começam falando também de uma passagem do Evangelho de Lucas, que diz assim: quando deres algum almoço ou jantar, não convida nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, ótimo, nem teus vizinhos que forem ricos, tá? Para que depois eles não te convidem por sua vez e te retribuam o que receberam. Então, olha só, eles estão dizendo assim, não é que não é para convidar ninguém, né? Deixar a parentada toda de fora, né? Não é que não é para convidar. Eles estão colocando assim, claro, você vai fazer uma festa, um aniversário, você vai convidar quem é estranho? Não, né? Então a gente tem que parar, não, peraí, vamos entender o que isso significa. Então, eles estão falando da questão dos ricos. Não convida aqueles que são os ricos para que depois eles possam te convidar, entendeu? Retribuir. Aí eu vou convidar a Cris, porque depois, quando a Cris fizer uma festa na casa dela, ela me convida, entendeu? Aí, sacou? Gente, isso é negociar com a caridade. Então, eles estão dizendo isso aqui, ó, gente, quando você fizer alguma coisa, faça de coração. Quer convidar os amigos? Convida, beleza. Agora, não convide com intenção de que te retribuam. Convide com pureza de intenção. Chame as pessoas, tá? Para que elas se aconcheguem ao teu coração, para que você reúna aqueles que você ama. Isso é legal. Agora, não esqueça daqueles que são os pobres. Não se esqueça, eles estão, quando quiseres um banquete, não convida os amigos, mas os pobres e os estropiados. Quer dizer, você vai encher sua casa de mendigo? No dia de hoje, pensa bem, né, Tatiana? Na época de hoje, analisa. Você vai encher sua casa de mendigo, de andarilho, de morador de rua? É até uma imprudência, né? O que eles estão querendo dizer aqui é: não faça convites, não faça recepções, não faça.
esperando retribuição. Não negocie com a caridade. É isso que eles estão falando. De novo, voltamos àquela questão. Olha a época que nós estamos vivendo, em que as pessoas muitas vezes vão fazer alguma coisa com uma intenção por trás. Então isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sempre... não tem alguém que não tenha uma intenção por trás. Tem, gente, tem. Nós ainda temos pessoas, tem muita gente boa no mundo. O mundo tem muito mais gente boa do que gente ruim. Muito mais. Só que às vezes os nossos olhos estão se voltando para esse tipo de situação, porque o mal, ele gera barulho, ele escandaliza. Então ele é mais notado, a gente presta mais atenção. E a maioria das pessoas que estão fazendo bem, elas estão fazendo de forma anônima. Elas estão fazendo na camufla. O pessoal não está nem vendo, o pessoal não fica nem sabendo. Então tem muitas pessoas, inclusive do nosso convívio, que são pessoas que ajudam um monte por aí, ajudam várias instituições, ajudam as pessoas, ajudam animais, ajudam orfanatos, várias coisas, e a gente não fica nem sabendo, porque são pessoas que já se habituaram a agir de forma anônima, pessoas que não estão procurando promoção. Então, esse é o princípio da caridade, tá? Então, eles dizem aqui, ó, que nós seremos felizes, que nessa questão, convidando os pobres, os estropiados, nós seremos felizes exatamente pelo fato dessas pessoas não terem como nos retribuir. Isso está aqui no Evangelho. A gente vê isso por aí, as pessoas felizes quando o outro não pode retribuir. É esse o sentimento que a maioria das pessoas acalenta? Ai, que bom que essa pessoa não pode me retribuir. É isso? Mas esse deveria ser o nosso sentimento. Entende? Que assim, ai, que bom. Por quê? Porque se o outro me retribui, o que acontece? O que o Evangelho diz quando nós já recebemos todas as honrarias, todas as retribuições? O que o Evangelho diz? Que quando a gente chegar lá no plano espiritual, ele diz assim, ó, ué, você já não recebeu o prêmio, já não te agradeceram bastante, já não te colocaram lá em cima, já não te elogiaram, o que você quer agora? Quer um troféu? Deu, né? Tá bom, já recebeu? Quer receber 2 vezes pela mesma coisa? Não que, claro, se alguém reconhece o teu trabalho, não quer dizer que isso te desmerece para você habitar um lugar legal, sabe, no plano espiritual, ter um lugar bacana para morar. Não é isso não vai te desclassificar para isso. Mas isso significa que você não tem que chegar lá esperando, sabe, que você vai ser recebido com um tapete vermelho, não estourar um espumante, uma coisa para você. Não é isso, entendeu? Então, essa que é a questão aqui. Serás feliz porque eles não têm medo de retribuir. Isso não se deve fazer o bem visando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação viva, disse, convida para teu banquete os pobres, pois sabes que estes em nada poderão retribuir-te. Não é preciso entender por banquete as comidas propriamente ditas, claro, né? Mas a participação na abundância que desfrutais, ou seja, tudo aquilo que nós temos em excesso está faltando para alguém. Imaginemos isso. Às vezes a pessoa diz, a gente tinha que dividir a riqueza do mundo. Gente, se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos igualmente por toda a população do planeta, tá? Não ia ficar todo mundo rico. Ao contrário, ia ficar todo mundo pobre. Porque não tem dinheiro para todo mundo. Entendeu? Mas tem as riquezas naturais. Não, daí, alguém tem que transformar isso em dinheiro. Não é assim, não é fácil. Então, assim, não tem como pegar todos os recursos do planeta e dividir igualmente para todo mundo. Isso não vai acontecer. Isso é
ser de uma ingenuidade brutal uma pessoa pensar numa coisa dessa, entendeu? Então o dinheiro, ele precisa, tá, ficar concentrado nas mãos de alguns e não nas mãos de outro. Isso tem várias funções. Uma delas vou dar a primeira, que é aquela mais ou menos. Por quê? Para que as pessoas possam experimentar, ora a prova da riqueza, ora a prova da pobreza, certo? Se não tiver essa divisão, não tem como as pessoas exercitarem isso, entendeu? Experienciarem isso, tá? Essas duas faces da vida. Essa é uma das questões, certo? E a segunda é que o dinheiro na mão de algumas pessoas, ele tem a função de que a pessoa use esse recurso para gerar emprego, que, por exemplo, os empresários, tá? Empresários industriais, essas pessoas dizem assim, por que tem os empresários que são ricos e os funcionários são pobres? Gente, se os empresários, se não tiver os empresários que gerem empregos, que gerem esses recursos, tá? Não tem emprego para as pessoas. Então acabar com os empresários é de uma burrice gigante, entendeu? Porque é esse trabalho que alavanca o progresso da sociedade, tá? Eu não sou empresária, meu marido não é empresário, não estou falando isso defendendo o empresário XYZ, não. Mas o dinheiro concentrado na mão dessas pessoas que sabem produzir, tá? Essas vagas de emprego, produzir como é que a gente fala, Fernando? Produzir. Empreender. É empreender, mas não é isso que quer dizer, produzir esses espaços de trabalho, tá? Se não são essas pessoas, tá? Ia todo mundo passar fome. Nós vamos fazer o quê? Ia todo mundo viver de agricultura? Ia todo mundo viver, cada um plantando no seu quintal para comer? Não é assim, gente. A sociedade evoluiu, a sociedade está diferente. Então, e cada vez mais. Então, a questão é, mas a divisão é desigual. Nós não vivemos num mundo perfeito. Aí, onde fala que a divisão é desigual, entra as questões kármicas, entendeu? Eu sou pobre de maré. Mas acontece que você já foi rico de maré de si e você não usou esse dinheiro para alavancar o progresso da sociedade. Você usou esse dinheiro só para você. Você não fez como a viúva lá, que o pouco que tinha lá, sabe, não é distribuir. Ali essa viúva pode de repente ter... A gente pode interpretar que é uma pessoa que o pouco que teve ela usou, empreendeu... E ela ajudou alguém. E alavancou a evolução de alguém. E a dela também. Primeiramente a dela. Tá? Então assim, dinheiro na mão de pessoas que são inteligentes, bem intencionadas, isso gera muito progresso. Muito progresso. Então a gente pensa assim, quantas vezes a gente, como empregados, como funcionários, quantas vezes nós pensamos assim, poxa, eu agradeço meu patrão por ele ser uma pessoa que está gerando emprego para a sociedade, que está ajudando, que está empreendendo, que está fazendo, alavancando, sabe, a vida das pessoas. Poxa, isso é importante, isso é uma coisa muito importante, tá? Lá no texto que fala dos superiores e inferiores, tá? Ele fala disso, da importância do patrão ser um bom patrão. O que é ser um bom patrão? É dar tudo de mão beijada para os funcionários? Claro que não. Não, você é meu empregado, você tem que trabalhar, você tem compromisso, tem as suas obrigações, eu tenho a obrigação de te remunerar, mas eu tenho um compromisso com as pessoas que são minhas subordinadas, para que elas estejam bem, estejam motivadas, trabalhem bem, trabalhem contentes e estejam também progredindo e que tenham oportunidade de progresso, né? Essa é a função do empregador. E o empregado? O empregado ele tem que estar ciente de que se ele não tiver alguém acima dele ajudando, oferecendo a oportunidade, oferecendo a vaga, ele fica numa situação difícil. Então, pensar assim, eu queria ser o patrão. Você não sabe se você já não foi, tá? Ou talvez será.
Se for um bom funcionário, se for uma pessoa que trabalhe bem, uma pessoa que tenha ética, uma pessoa fiel, uma pessoa grata, que é importante ser grato, tá? Se não for assim, ou melhor, deixa eu voltar. Se você for assim, se você for uma pessoa consciente, um funcionário consciente, nada impede que numa próxima oportunidade, numa próxima encarnação, talvez até nessa, você se transforme num patrão que vai agir com os outros da mesma forma, que vai atrair para você funcionários do mesmo teor que você é. Por quê? Porque a vida retribui. O que a gente faz, a vida retribui, né? Oi, Estelinha, tudo bem? Certo? Mas então, é isso, né, meus amigos? Convidar os pobres estropiados, né? Atender prioritariamente quem necessita mais, ou seja, vamos lembrar de uma situação aqui que uma vez eu lembro de uma situação que aconteceu. Eu não lembro se foi um atropelamento. Ah, sim, Síria. A meritocracia a meritocracia funciona. No plano espiritual, então, você só vai para onde você merece. Você só recebe o que você merece. E não adianta desejar para o outro que o outro não merece, que ele não vai receber. Entendeu? Isso é bom, gente. Isso é muito legal, isso que a Síria está falando ali. A meritocracia funciona por quê? Porque eu sei que eu só receberia aquilo que eu mereço, aquilo que é do meu merecimento, entendeu? Ou seja, mesmo que o outro me deseje mal, vamos pensar assim, porque os outros me desejam bem pra gente, né? Mas se eu não mereço, eu não vou receber. Isso me deixa absolutamente tranquila, entendeu? Por quê? Porque você sabe do que você faz. Você sabe qual é a intenção que te move. Você sabe com que olhar você examina as coisas para poder tomar as decisões, que é difícil. E a gente erra, muitas vezes. Mas se nesse erro isso foi movido por uma intenção boa de acertar, passa a regra e começa de novo, entendeu? E tenta sempre. Agora, a questão aqui que eu estava falando, que teve um caso de um acidente, eu não lembro se foi um acidente ou se foi um assalto, o que foi, que aí estavam feridos um assaltante, era um bandido, e uma pessoa que estava ali, tinha sido abordado por ele, uma coisa assim. E os dois estavam feridos, tá? Os dois estavam feridos. Mas o bandido estava em estado mais grave, certo? E o que aconteceu? Quando os socorristas da ambulância chegaram, eles foram criticados depois porque eles atenderam primeiro o bandido, o criminoso. Eu tô falando criminoso porque eu não sei o nome do cara, né? Mas ele era o criminoso, tá? Então, foram criticados. Agora, veja bem, a questão é a seguinte: a própria lei de caridade, a lei da ética, o bom senso, tá? E o próprio pragmatismo da profissão diz que você tem que atender primeiro o que está em estado mais grave. Lógico, a não ser que tu vire pro cara e diz assim, não, o cara disse que vai morrer, já tá, não tem o que fazer, então vamos cuidar do outro, vamos tentar salvar o outro. Aí é diferente. Mas não é isso, o pensamento não é esse, tá? Então eles foram muito criticados por isso, por eles terem ido ajudar primeiro aquele que era o que mais precisava. O que o evangelho fala? Ah, tá um criminoso em perigo de morte, né? Sabe-se que se você salvar a vida dele, ele pode sair e cometer mais crimes, né? O que você faz? Eles falam o quê? Eles dizem assim, deixa morrer. É isso que eles fazem? Não. Eles dizem assim, vai lá e salva. Vai lá e salva. Com a questão dos estropiados, dos pobres, tá? Essa questão é uma questão semelhante, tá? A gente precisa ajudar primeiro quem precisa mais. Então você olha, a situação está ali diante dos teus olhos, tá? E você está vendo quem é que precisa mais, certo? Oi, Emílio, meu amigo lá de Morro da Fumaça. Então, a situação está ali diante dos teus olhos e você está vendo quem é que está numa situação mais emergencial. Então você tem oportunidade de ajudar.
certo? Que não é o caso de você de gostar ou não gostar. Não tem nada a ver, certo? Eu lembro que uma vez, quando eu estava começando a... Oi, Cleia, minha mana, gente. Você é minha mana, ó, Cleia. Então, eu lembro quando eu estava começando a dar aula, tá? E aí, de repente, uma pessoa falou assim: ah, se você tem um aluno bem rico e um aluno bem pobre, tá? Quem que tu vai tratar melhor? E eu, o pobre. Ela falou assim: tá, e que culpa o rico tem de ser rico? Ah, é mesmo. Entendeu? Então tem algumas coisas que a gente vira, toma atitudes num gesto de automático, que um raciocínio falso, entendeu? Então nem sempre também o mais pobre quer a tua ajuda. Nem sempre o mais rico é aquele que não precisa de nada. Às vezes ele precisa, às vezes o rico está numa situação muito mais desesperadora espiritualmente, psicologicamente, moralmente, muito mais desesperadora do que o pobre. Então a gente cansa de ver isso, gente. Quem trabalha em centro espírita cansa de ver isso. Gente que chega assim, ó, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, não me falta nada. Materialmente não me falta nada. Eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Mas eu não sou feliz. Eu não consigo ser feliz. E aí começa aquelas ideias, sabe? Aquelas ideias bestas na cabeça, sabe? Pessoal, porque eu fiquei, sabe? Que essa vida aqui, pra mim já não tem mais nada que me satisfaça. Olha as ideias, né? Então é onde eu sou, peraí. Por quê? Porque às vezes a pessoa ter tudo deixa a pessoa materialmente sem objetivos. Então, são pessoas que não construíram objetivos espirituais, não construíram metas espirituais. Porque quando você tem uma meta espiritual, olha, se a tua meta for só material, gente, depois que você consegue tudo que você precisa, acabou, você realmente não tem mais graça. Agora, quando tu cria metas espirituais, tu tá sempre correndo atrás, entendeu? Por quê? Porque a meta espiritual, ela tem essa característica. Não é a coisa da ganância, entendeu? Porque o ganancioso, quanto mais tem, ele mais quer. Mesmo que ele tenha que tirar, subtrair dos outros para ele, entendeu? Mesmo que ele não vá usar. Gente, isso é doença, isso não é normal. Isso não é normal, isso é uma coisa ruim. A pessoa que tem esse pensamento, ela precisa de tratamento urgente. Agora, espiritualmente, as metas espirituais, elas funcionam de outra forma. No momento que você alcança uma, você vê que ali na frente tem algo que vale ainda muito mais a pena. Que gera uma realização muito maior. Que te traz um sentimento de satisfação e de plenitude que você quer cada vez mais. E nisso você não entra sozinho. Você carrega os outros junto, entendeu? Porque a evolução espiritual, ela não se alcança sozinho. Ela está sempre ligada às pessoas. Sempre. Tem que estar envolvendo as pessoas. Tá? A gente espiritualmente, sozinho, não vamos chegar a lugar nenhum. Não adianta, sabe, ficar pensando, sabe, planejando, como é que eu vou fazer, né? Ah, chegar no céu, se a porta estiver fechada, vou arrombar a fechadura. Não vai, não tem como, tá? Não tem, só tem um jeito de carimbar esse passaporte, de conseguir essa credencial, entendeu? Que é na prática do bem. O evangelho é claro quando ele diz: a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. Em todos os globos. O caridoso, ele tem acesso ilimitado. Ele pode entrar em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer dimensão. Por quê? Porque o plano espiritual sabe, o plano superior sabe que ele não vai causar prejuízo, ele não vai causar o mal. Onde ele entra para ajudar, ele entra para apoiar, para auxiliar. Agora, aquele que não tem caridade, esse é o prisioneiro. Ele dali não sai. Porque os próprios mecanismos divinos vão criar um perímetro para que essa pessoa não ultrapasse aquele limite. Então, a caridade é que cria horizontes ilimitados. Isso é fundamental, tá?
Então eu acho que era isso, tá? Hoje nós tratamos desses dois assuntos, ok? Na semana que vem, caridade material e a caridade moral. Esse já é um texto mais fortezinho, né? Mais trabalhado, mais estruturado, ok? Então a gente trata desse na próxima semana. Eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido. Rogo a Deus, a Jesus, a todo plano maior que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine. Que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que a nossa mente consegue atingir num grande pulso magnético, em qualquer plano que eles se encontrem. Que Deus abençoe e proteja aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Beijo no coração e até semana que vem.